abra a Bíblia, vamos ler dois textos paralelamente. Mateus capítulo 4. Mateus 4, a partir do verso 12. Amém? Todos acharam? Antigamente, ele pedia para abrir a Bíblia, né, para abrir o texto mesmo, escutava o farfalhar das folhas. Né? Hoje em dia a gente olha assim, todo mundo no celular, não tem barulho, né? Mas já está todo mundo com a Bíblia aberta, não tem problema. Mateus 4, a partir do verso 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Pai querido, nós estamos diante do Senhor aqui mais uma vez. A tua palavra, Deus, acaba de ser lida, e o nosso pedido ao Senhor é de mais uma vez, ela fale alto aos nossos corações, ela vem impactar as nossas vidas, e vem desafiar-nos, ó Deus, a uma mudança, a uma transformação, porque isso foi o que teu Filho Jesus veio neste mundo fazer, nos trazer um grande desafio, de rompermos com os laços da morte, com os laços das trevas, e nos aproximarmos da luz que é Jesus, para assim estarmos também nos aproximando do Senhor, livres do pecado, purificados, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, e agora vivos e salvos, para podermos adorar com alegria na presença do Senhor. Essa é a nossa oração, Deus. Confirme isso em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? A história do nascimento de Jesus, ela impacta o mundo inteiro. É uma história conhecida por nações cristãs e não cristãs, por povos cristãos e não cristãos, por pessoas cristãs e não cristãs. É uma história que viaja ao mundo, seja através da Bíblia, ou seja através de um filme, seja através de um desenho animado. Ontem eu estava assistindo um desenho animado à noite lá, falando sobre a estrela de Belém, né? Uma sugestão que eu recebi essa semana, eu vou lá assistir, eu gosto de desenho, né? E a história é a história do burrinho. Não era a história de Jesus propriamente, mas era a história do burrinho que transportou Maria para Belém para poder Jesus nascer. O burrinho todo com um desejo de glória, queria participar de uma caravana real um dia, queria ser um burro importante, e acabou no final das contas transportando o Salvador da humanidade. Para muitas pessoas, Jesus é esse Salvador. Para outras tantas, e talvez a gente pode dizer até com certa tristeza, talvez por uma grande maioria, Jesus ainda não seja esse Salvador. Para uma grande maioria da humanidade, talvez Jesus ainda não seja esse Salvador. Ainda nos tempos de hoje, no século XXI, 2000 anos, mais de 2000 anos depois da vinda de Jesus ao mundo, nós temos muitas e muitas pessoas que ainda não têm Jesus como Salvador. Mas o texto que acabamos de ler aqui em Mateus vai dizer que Jesus, ele inicia aqui o seu ministério. Quando ele ouve falar que João Batista estava preso, ele então decide, ou ele vê que é a partir dali a necessidade de ele iniciar o seu ministério, para que se cumprisse uma profecia. Nos tempos de Jesus, a expectativa dessa profecia acontecer, dessa profecia ser realizada, ser cumprida, era muito grande. Havia uma expectativa muito grande. Nos tempos de Jesus,
costumava-se ter até alguns grupos chamados messiânicos, algumas pessoas que eram tidas como messiânicas, prováveis, potenciais pessoas que poderiam ser o Messias, mas nenhuma delas conseguia preencher os requisitos. É como você fosse procurar um emprego hoje e estivesse lá precisando de um voluntário não, né? Alguém que fosse especialista em fazer determinados tipos de sinais e milagres, e você vai lá se candidatar, porque você de repente faz algum sinal, algum milagre, mas quando você chegava lá, quando você começava a fazer alguns sinais e milagres, aí alguém da comitiva de seleção, lá do RH, falava assim: não, você não serve porque você não fez os sinais e os milagres necessários. Você não fez os sinais e os milagres que são cabíveis ao verdadeiro que vai ocupar esse cargo. Então havia esse tipo de gente no tempo de Jesus, pessoas que faziam algumas coisas e realizavam até alguns sinais, mas não preenchiam o requisito. E quando Jesus veio, ele veio preenchendo todos os requisitos. Mas por que, pastor, que Jesus então, por que ali os sacerdotes, por que os judeus, por que todo mundo não falou, então é ele? E aí vem a grande insatisfação de Jesus, a grande decepção. É claro que não decepção, porque ele é Senhor da história, conhece tudo. Mas ele vê que o seu próprio povo não o recebia, porque o seu próprio povo estava envolto numa rede de poder, numa rede de ganância, numa rede de legalismo, que impediam esses homens e mulheres do tempo de Jesus, de enxergarem Jesus como Salvador. É de se espantar? Talvez seja. Mas nos dias de hoje, nós ainda vivemos isso. Nos dias de hoje, nós ainda anunciamos esse Jesus, que é o Messias, que é o Salvador, que é aquele que veio para mudar a história, para transformar, para nos colocar na posição de herdeiros com Ele, no reino celeste. E ainda assim, muitos e muitos do nosso tempo continuam dizendo: não é Ele, não pode ser Ele, nós não queremos Ele, Ele para nós não basta. Talvez o mundo esteja ansiando por um libertador material, que vai encher de tesouros, de posses, mas Jesus não é esse tipo de libertador, não é esse tipo de salvador. Eu quero que você vá comigo até o texto de Isaías, no capítulo 9, que é esse texto que o evangelista Mateus cita aqui em Mateus 4. Isaías capítulo 9. Amém? Verso 1, versos 1 e 2, nós vamos ler. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Verso 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse texto citado por Mateus, lá no Novo Testamento, é um texto que anuncia a chegada de um novo reino, de um novo tempo, de uma nova história para a humanidade. A chegada de Jesus entre nós é muito mais do que um simples desenho de cinema, ou um filme, ou uma novela, ou uma história qualquer que alguém possa contar, ou um presépio que alguém possa montar no fundo de casa ou na frente da casa para simbolizar alguma coisa. Mas muito mais do que isso, Jesus veio trazer luz no meio das trevas e da aflição, porque isso o texto de Isaías está dizendo. O verso 1 diz: mas para a terra que estava aflita, para a terra que estava aflita. Irmãos, quantos de nós
no nosso tempo, quantas vidas que nós conhecemos, com as quais lidamos no dia a dia, se encontram aflitas, desesperançadas, angustiadas, sofrendo, vidas aflitas. No tempo de Isaías, a aflição girava em torno de um cativeiro, ou de um cerco que um grande general impõe a Jerusalém, a Israel, ou de uma vida lá no cativeiro como escravos na Babilônia, ou até mesmo depois do cativeiro de uma vida de reconstrução que eles não viam muita esperança ou muita glória daquilo que eles conheciam no passado. Eram vidas aflitas. Hoje nós vivemos no meio de uma população e de uma sociedade de corações aflitos, corações angustiados, corações que sofrem, almas aflitas, doenças da alma, pessoas que não sabem discernir, assim como no passado, discernir a mão direita da esquerda, estão perdidas. Nós estamos terminando um ano que foi um ano de aflição para muita gente, um ano de aflição, um ano de desespero. Nós que estamos aqui em Capitão, ainda vivemos numa comunidade, numa cidade pequena, numa cidade onde as pessoas se apoiam e conseguem ainda, de alguma forma, viver uma vida mais tranquila, muito embora a gente tenha que tomar muitos cuidados, né? Mas a gente sabe de relatos de muitas pessoas que estão vivendo em grandes centros, em capitais, estão vivendo sob pânico, não podem pensar em sair na rua, pensar em ir no mercado, começam a sofrer, começam a sofrer uma angústia, doenças da alma, doenças da mente, mentes aflitas, mentes perturbadas, mentes que não sabem que direção tomar, que rumo seguir. Até aqueles que deveriam nos orientar, muitas vezes estão perdidos, sem saber que decisão tomar. Toma vacina, não toma vacina, compra, não compra, é obrigado ou não é obrigado. E isso deixa a população cada vez mais aflita, sem direção, sem saber o que fazer. Uma terra aflita. Isaías cita isso. Uma terra que está aflita. Nós vivemos numa terra aflita. Muitas vezes temos encontrado até crentes em Jesus, vivendo momentos de aflição, de até, podemos dizer, de até desespero. Mas pastor, parece que nada só está ficando ruim a coisa. E parece que vai piorar mais, pastor. 2021 vem aí. Um ano de incertezas. Mais de uma vez. Nós começamos 2020 cheio de certezas, cheios de planos, cheios de sonhos, imaginando que iríamos realizar muitas coisas desse ano. Mas terminamos 2020 cheio de incertezas. Estamos diante de um ano que está para começar, também cheio de incertezas. Isso traz aflição. Para aquela terra aflita, como diz Isaías, não continuará a obscuridade. Ah, irmãos, que glória é isso. Que bênção a gente olhar para esse texto e ver a promessa de Deus. E para um tempo de aflição, para um povo que está aflito, aflito de alma, aflito de mente, aflito de coração, essa aflição não precisa continuar. Amém? Sabe por quê? Porque Jesus nasceu. Jesus é a esperança para cada um de nós, para toda a humanidade. Não há necessidade de permanecermos aflitos e angustiados, desesperançados, porque Jesus nasceu, a promessa de Deus nasceu. Se você tiver um tempinho depois para ler Lucas, os primeiros capítulos de Lucas, quando ele começa a narrar sobre o nascimento de Jesus, a história do nascimento de Jesus, você vai ver que naquele tempo também as pessoas estavam aflitas esperando o Messias, e quando Jesus vem, alguns desses personagens tão icônicos ali no Novo Testamento, principalmente no Evangelho de Lucas, começam a surgir. Simeão, aquele que havia recebido uma mensagem de Deus, dizendo para ele assim: olha, Simeão,
Você não vai morrer enquanto seus olhos não virem o Salvador. Irmãos, que esperança maravilhosa. Você não vai morrer enquanto seus olhos não virem o Salvador. E quando o Simeão encontra Jesus ali no templo, ele fala: Senhor, pode recolher o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Que alegria daquele homem, Deus. Pode me matar, Deus, pode me levar, porque eu já estou, a minha missão está completa. Eu vi a salvação. Você tem conhecido a salvação de Deus? Você já viu a salvação de Deus? Ela faz parte da sua vida, ela mora em você. A salvação de Deus é Jesus, meus irmãos. É Jesus, única e exclusivamente Jesus. Não existe outro meio de sermos salvos. Não existe outro meio para a humanidade alcançar a salvação, a não ser por Jesus. Ele é a promessa de salvação, citada por Isaías e tantos outros profetas. Não há para onde fugirmos, não há para onde corrermos, não há outro caminho, não há outra opção. A salvação é Jesus. Para esses que estão aflitos, ainda há oportunidade. Deus, e aí Isaías vai citar, nos primeiros tempos tornou essa terra de Zebulon, de Naftali, desprezível. Era uma terra desprezível, uma terra que ninguém dava nada por ela. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Deus tornará glorioso. Deus torna gloriosa a nossa esperança. Deus torna gloriosa a nossa vida, porque Jesus nasceu. Nós hoje, 2000 anos depois desse nascimento, mais de 2000 anos depois, podemos estar aqui, sentados no banco dessa igreja, preparado e adornado para adorar a Deus, para se alegrar, para render gratidão a Deus por esse nascimento. E muito mais do que presente, muito mais do que trocar lembrancinha, muito mais do que cartões de Natal, muito mais do que tudo isso, que as festas em família, e os sorrisos, e os almoços e jantares, as ceias, muito mais do que tudo isso, muito mais. Nós podemos olhar para a nossa salvação e dizer: Senhor, já pode me recolher, meus olhos já viram a tua salvação. Não tem festa que cubra isso, não tem presente que supere isso. Nós somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados, somos felizes, porque Jesus nasceu na nossa vida. Na nossa vida. Eu posso dizer isso, você pode? Jesus nasceu na minha vida. Talvez você não possa, talvez você ainda não tenha dito isso, ou talvez você não tenha ainda feito essa escolha de entender que Jesus nasceu neste mundo por sua causa. Ele morreu por sua causa, mas primeiro precisou nascer, então ele nasceu por sua causa. O nascimento de Jesus é tão especial quanto a sua morte. Ele precisou nascer, viver todo um ministério, toda uma vida de devoção ao Pai, para que eu e você hoje pudéssemos olhar para a história dele, olhar para o exemplo dele, o ministério dele, e dizermos: Senhor, pode me recolher, os meus olhos viram a tua salvação. Se você ainda não viu a salvação de Jesus, se você ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador e Senhor, é disso que trata. Reconhecer a Cristo como Salvador e Senhor. Saiba de uma coisa: se Jesus ainda não é Senhor aí dentro do seu coração, se Jesus ainda não é Senhor na sua vida, a sua vida ainda não é gloriosa. Se Jesus não é Senhor, não é dono do seu coração e da sua vida, o Natal para você não tem sentido nenhum. Nenhum. Aquelas festas que você participa, amigo culto e tudo mais, é só uma festa. É uma festinha. Porque só tem sentido o Natal para quem nasceu de novo. Só tem sentido o Natal para quem recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque foi para isso que ele veio. Ele não veio só para dividir a história em duas partes. Ele não veio só para isso. Porque ele é Senhor da história desde a criação do mundo, desde antes da criação do mundo. Jesus já é Senhor da história. Mas se ele não nascer no meu e no seu coração,
não faz sentido, nós não vamos ter vida gloriosa. A vida gloriosa, a vida que Deus torna gloriosa, é somente aquela vida que abre o entendimento e abre o coração para que Jesus venha, habite e seja Senhor da sua vida. E aí sim, o texto vai dizer no verso 2: o povo que andava em trevas viu grande luz. Estavam em trevas, estavam envoltos no pecado, na escuridão da vida, na cegueira espiritual. Muitas vezes guiados por religiosidade, muitas vezes guiados por uma aparência de ser santo, uma aparência de ser fiel, uma aparência de ser de Deus, tudo aquilo que eles faziam. Porque esse texto que Isaías está escrevendo é um texto escrito para judeus e para gentios. Não é só para aquele povo do tempo de Jesus, não é para todos os povos. Judeus e gentios, estrangeiros. Gentios são os estrangeiros, outros povos. Mas em especial, se nós destacarmos aqui o povo judeu, o povo onde Jesus nasceu, porque era necessário que ele nascesse ali para cumprir todas as profecias. Aquele povo especial, se você ler lá os primeiros capítulos do Evangelho de João, você vai ver que aquele povo que estava em trevas, muitos deles, e talvez a maioria deles, não quiseram ir para a luz, porque as suas obras eram más. Não quiseram reconhecer Jesus como Messias, escolheram permanecer nas trevas. Irmão, isso é muito triste. Escolher permanecer nas trevas é muito triste. Tem muita gente que eu já conheci com medo de fazer uma escolha por Jesus. Talvez você já tenha conhecido gente assim. Medo de fazer uma escolha por Jesus. Ah, mas eu acho que Jesus, olha só alguns dos discursos, né? Eu acho que Jesus, ele é tão bom que ele não vai me deixar. Ele vai me levar para o céu. Porque ele é muito bom. E se ele é bom, ele vai levar todo mundo para o céu. Cuidado com isso. Cuidado com esse pensamento. A Bíblia diz que não é assim. Só vai para o céu aquele que aceitar a Jesus, ou que escolher a Jesus, ou que permitir a Jesus. Não sei qual é a sua forma de pensar sobre isso. Mas no final das contas permita que Jesus entre na sua vida, no seu coração, e domine, seja Senhor da sua vida. Faça essa escolha hoje. Não fique pensando, mas Jesus é bonzinho, ele vai me levar para o céu. Não é assim que funciona. A Bíblia diz isso. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, verso 11 e 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veio porque era seu, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, só é filho de Deus, só vai nascer de novo, só vai para o céu quem receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Outros desculpas. Ah, pastor, mas eu tenho que melhorar a minha vida primeiro. Eu preciso melhorar porque eu tenho tanta coisa que eu preciso ajustar. E aí, você sabe, Jesus é tão perfeito, se eu chegar do jeito que eu estou, todo sujo, todo imundo, eu preciso melhorar tal e tal coisa para depois eu ir para Jesus. Outra mentira do diabo. É uma mentira diabólica, porque nós, humanos, não temos condições de melhorar esse tipo de coisa na nossa vida. Irmãos, a gente pode melhorar aqui, ó. Vocês viram a melhora do tempo? Viu que tem uma melhora? A gente pode melhorar aqui, ó. Coisas materiais, a gente dá uma reformada, dá uma pintura, a gente enfeita, a gente tira a poeira, dá um polimento, né? Coisas externas. Agora, na nossa vida, aqui dentro, coisas espirituais, a gente não consegue melhorar sozinho. Você nunca vai conseguir se melhorar para chegar perto de Jesus. Saiba disso. Você pode melhorar o seu intelecto, o seu conhecimento,
você pode melhorar a sua aparência, você pode melhorar a sua saúde física, mas a saúde espiritual, a vida espiritual, só Deus pode melhorar em nós. Então pare com essa desculpa, eu preciso melhorar para ir para Jesus. Você não vai conseguir. Entregue-se a Jesus hoje e Ele vai te ajudar a mudar. É Ele que vai ajudar. Não escolha ficar nas trevas, porque quanto mais tempo você arruma desculpa, mais tempo você está nas trevas. E o texto diz que o povo que andava em trevas viu uma luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa luz é Jesus. Essa luz é Jesus. Mateus vai revelar isso lá na frente. Essa profecia que está aqui, Mateus está dizendo lá, quando Jesus começa o ministério dele, o povo começa a enxergar o quê? Uma luz. Era diferente de todos os outros supostos messias que estavam naquele tempo. Era diferente. Os sinais que ele fazia era diferente. O ensino que ele trazia era diferente. Ele falava com autoridade, ele não tinha medo. Ele não tinha receio de bater de frente com algumas questões. Ele não tinha receio de dizer para as pessoas que elas precisavam de mudança. Ele olhava para as multidões com compaixão. Uma luz. E as pessoas começaram a olhar para aquela luz e dizer: esse é o Salvador. Não pode ser outro. Não todas as pessoas, é claro, mas algumas pessoas, felizes pessoas, bem-aventuradas pessoas, olharam para Jesus e reconheceram nele o Salvador. Irmãos, nós precisamos reconhecer em Jesus o Salvador. Salvador de quê, pastor? Para que Jesus precisa de salvar de quê? Jesus precisa salvar a gente de quê? Está todo mundo bem aqui? Um ou outro só pegou Covid, aqui já sarou. Irmãos, o Covid não é nada. Doença alguma não é nada. Pobreza não é nada. Enfermidade qualquer não é nada. Se nós morrermos sem Cristo. Não existe coisa pior do que morrer sem Cristo. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que aquele que morre sem Cristo já está condenado. E sabe qual é a condenação? Não foi feito para nós, mas a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que foi feito para o diabo e seus anjos. E é o inferno. Mas aqueles que não creem, que não receberem Jesus como Salvador e Senhor, vão amargar na mesma condenação. Eu não quis isso para mim. Quando eu vi isso a primeira vez, isso mexeu comigo. E eu não fiz outra escolha a não ser entregar o meu coração para Jesus. E desde aquele tempo, a minha vida é de Jesus. Ah, pastor, eu só tenho umas falhas aí. Tem sim. Porque todos nós temos. E eu falho muito. Não falho pouco, não, eu falho muito. Mas a cada dia uma luta. E ao mesmo tempo uma vitória. Uma gloriosa vitória. Sabe por quê? Porque eu estou olhando para a luz, que é Jesus. A luz que veio e me resgatou. E muitos que estão aqui, eu sei que olham para essa mesma direção, para essa mesma luz, para esse mesmo resgate. Salvação é isso. A gente está caminhando em direção a um abismo chamado inferno. A gente está caminhando em direção a esse abismo e a gente não consegue enxergar o abismo, sabe por quê? Porque a gente está envolto em trevas. Trevas de pecado, trevas de obscuridade religiosa. A gente acha que eu estou na religião, eu estou na igreja, eu estou no caminho certo. Não é isso. Cuidado, não é isso. Isso muitas vezes nos seca, não nos permite enxergar a verdade. A verdade é que eu estou indo para um abismo chamado inferno, envolto em trevas. E nem a religiosidade pode me livrar desse caminho. É preciso Jesus, a luz, que vai brilhar aqui, ó, na outra direção. E aqueles que percebem essa luz, o que eles fazem? Eles sentem o clarão dessa luz e olham e veem que não é para cá, é para lá. É para lá. É Jesus. E nós precisamos mudar de direção. O caminho precisa ser Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele. Só por Ele. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe vida em outro lugar. É nele. Por isso o desafio de Natal para nós hoje é reconhecermos no nascimento de Jesus, há mais de 2000 anos atrás,
o nascimento dessa luz, dessa esperança para a humanidade, para mim e para você hoje. E essa luz hoje quer nascer no seu coração. Se ainda não nasceu, ele quer nascer hoje no seu coração, na sua vida, na sua mente. Independente de como você esteja. Lembra das desculpas, não inventa desculpa. Não veja esse negócio, mas eu estou quase lá, estou chegando. Espera mais um pouquinho. Dê um passo de fé hoje. Independente do que vai acontecer. Independente dos medos que você possa ter. Independente do constrangimento, dê esse passo de fé. Entregue a sua vida para Jesus. E deixe, porque Ele vai mudar você pouco a pouco. Assim como tem feito na minha vida, desde que eu me converti. Aos 13 anos de idade. Desde que eu me converti. Todos os dias Deus trabalha comigo. E Ele quer trabalhar com você. Quanto mais cedo, quanto antes você tomar essa decisão, mais tempo de vida gloriosa você vai ter. Mais tempo de vida longe das trevas você vai ter. Estar na presença de Jesus é estar na luz do Senhor. E isso nos traz alegria, isso nos traz felicidade. O verso 13 do capítulo de Isaías vai dizer assim: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. A alegria que o povo sentiu quando entenderam que Jesus era o Messias, que Jesus era a luz, é a mesma alegria que eles tinham quando colhiam as suas colheitas, quando venciam uma batalha e recolhiam os despojos do inimigo. Era aquela mesma festa, era aquele mesmo sentimento, aquele mesmo ardor. Encontramos a luz, a salvação. Que esse ardor possa queimar no seu peito nessa noite. Feche os seus olhos. A minha oração, o meu pedido a Deus hoje, é que você tome uma decisão. Uma decisão por Jesus. Permita que Ele nasça no seu coração nessa noite. Não tome uma decisão movido por algum sentimento emotivo, ou pelo menos não só por isso. Mas pense, o que é mais vantajoso viver? Qual é o prêmio maior? Uma vida que me leve para a glória, para os céus ao lado de Deus, ou uma vida de trevas que me leve para um abismo chamado inferno? O que vai me trazer mais alegria? Que sentimento é esse que eu estou sentindo no meu coração agora? O que é isso que está movendo o meu coração? Será que o Natal para mim é só aquela festa de trocar presentes e comer a peça, para depois ficar lamentando o tanto que eu comi? Ou será que o Natal pode a partir de hoje mudar de sentido na minha vida, porque Jesus verdadeiramente vai nascer no meu coração, na minha mente, na minha vida? Faça uma escolha por Jesus. Faça uma escolha por Jesus. Porque não existe outro lugar melhor para estar do que na presença dele. Não existe outro lugar melhor para nós, seres humanos, pecadores. Não existe lugar melhor para estarmos do que estarmos na presença do Senhor. Você quer tomar uma decisão ao lado de Cristo nessa noite? Se você ainda não tomou uma decisão dessa na sua vida, eu quero convidar você a nessa noite manifestar levantando uma mão assim para mim. Eu quero orar por você. Só faz um sinalzinho assim para eu poder orar por você. Independente de quem está no seu lado, Deus abençoe. Vai baixar sua mão. Independente de você e quem estiver no seu lado, que você está pensando em que alguém possa dizer depois, tome a decisão agora, é você e Deus. É você e Ele. Faz um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Há mais alguém que quer entregar o coração para Jesus nessa noite? Amém. Pode baixar sua mão. Mais alguém? Amém. Pode baixar sua mão. Há mais alguém que quer entregar o coração para Jesus? Há mais alguém que quer convidar Jesus para nascer
acontecer na sua vida nessa noite. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Senhor, pelo teu filho ter nascido e vivido entre nós. E por causa desse nascimento, da sua história, nós hoje nos alegramos em ver aqui essas vidas se rendendo diante do Senhor. Ó Pai, toma essas vidas nas tuas mãos. Não é uma decisão fácil, eu sei disso, mas é uma decisão feliz. É uma decisão que garante a eles que os seus nomes estejam escritos no livro da vida e que a salvação, a vida gloriosa, a vida eterna lhes é garantida em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa salvação. E a decisão que eles tomaram hoje é por Cristo Jesus. Jesus nasceu em seus corações desta noite. E que eles possam a cada dia, Deus, encontrarem no Senhor a direção, o rumo certo, as orientações vindas da tua palavra para seguir, ó Deus, esse caminho para a honra e glória do nome do Senhor. Ó Deus, toma essa igreja nas tuas mãos, que ela possa continuar, ó Deus, sendo uma igreja viva, uma igreja feliz, uma igreja que anuncia o teu Evangelho, a despeito, ó Deus, de muitas lutas, a despeito de muitas situações que possam surgir no nosso caminho. Nós somos do Senhor e queremos continuar sendo do Senhor. Muito mais que uma beleza aparente, uma beleza física, nós queremos demonstrar essa beleza, ó Deus, em nossos corações, em nossas vidas, dia após dia, para a honra e glória do teu nome. Agora, Paizinho, toma esses corações que se renderam ao Senhor nessa noite nas suas mãos. Completa no coração deles, ó Deus, a tua vontade. Continua, Deus, trazendo, enche o coração deles dessa alegria, desse sentimento, Deus, de terem tomado a melhor decisão das suas vidas. É a melhor decisão da vida do ser humano, é escolher por Jesus. Por isso, Deus, toma-os, conforta-os, encoraja-os para que eles possam continuar firmes caminhando na tua presença, para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Amém. Não existe lugar melhor